Caras amigas, caros amigos, recebam o meu afetuoso abraço, desejoso de muita paz e muita saúde. Falando a respeito da caridade, para relacioná-la ao entendimento, ou conforme nos apresenta Emmanuel em sua obra Ceifa de Luz, no primeiro capítulo, obra esta que veio a lume em 1980, repleta de muitos trabalhos, todos eles com interessantes reflexões. Neste capítulo que nós gostaríamos de compartilhar, ele fala sobre essa questão da caridade, do entendimento, da compreensão, da solidariedade, de como nós podemos realmente nos utilizarmos com todo o proveito que ela nos favorece, a caridade. Inicia o venerando amigo benfeitor buscando uma reflexão de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, em que Paulo diz que agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Referindo-se, Paulo, às virtudes que nós temos a trabalhar conosco, podemos amadurecê-las, uma vez que elas se encontram de alguma forma ainda adormecidas em nosso íntimo, nosso interior, e que necessitam de uma oportunidade para elas serem amadurecidas e podemos utilizá-las com muita naturalidade. Mas ele se referindo às três virtudes, a mais, não diríamos importante, mas a que envolve todas as demais e que motiva e que faz com que entendamos melhor como proceder, é exatamente a caridade. E vamos ver que o próprio Emmanuel nos traz uma frase muito significativa nesse capítulo que estamos vendo, dizendo que na sustentação do progresso, ou seja, na manutenção desse processo de evolutivo que todos nós estamos sujeitos, precisamos tanto, ele diz, da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Nosso corpo físico precisa também de cuidados. Nós utilizamos de todos os recursos que o mundo, o planeta Terra, nos oferece para a sustentação do nosso corpo. E um principal é o ar, o oxigênio que nós utilizamos para manter todo o processo vital em nosso organismo, nosso complexo físico. Mas ele faz essa alusão também de que tanto para nós nos amadurecermos, nós nos tornarmos melhores, nós nos utilizando da caridade, ela é um dos veículos que nos proporciona a mantermos-nos no avanço, nesse progresso, nessa evolução a qual todos nós estamos, de alguma forma, submetidos, conforme a questão do Livro dos Espíritos. Nós todos progredimos, nenhum de nós retrograda, e nós podemos muitas vezes ficarmos estacionários, mas nós sempre estamos avançando. Mas a caridade nos proporciona esse avanço com mais, possivelmente com mais rapidez, mas nos mantendo, nos sustentando neste processo evolutivo.
Mais adiante ele também fala de todos o sistema, né? De todo o mundo, dos mundos de uma forma geral, porque ele diz para nós lembrar de que a interdependência, ou seja, a dependência um do outro, né? É regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Então, e que nós não ignoremos, né? Não olvidemos a compreensão que devemos a todas as criaturas, compreendermos todas as criaturas. A interdependência, ou seja, olhando para todo o universo, todas essas estrelas que à noite nos trazem esta beleza, né, na forma como nós as admiramos, da riqueza celeste, imaginando que todos eles seguem um processo, uma órbita, né, e calculadamente, né, por questões, vamos dizer assim, de uma harmonia, né, entre os astros. Então, esta mesma harmonia, essa mesma compreensão, né, não podemos ignorar que precisamos ter uns para com os outros, convivendo com as pessoas, entendendo cada um para realmente nós sermos também entendidos, né? Compreensão, então, dizer que se exprima através da tolerância e bondades incessantes. Tolerar e ser bondoso com os demais, com todos. Porque a gente sabe que uma das alternativas, um dos mecanismos, né, que nos permitem realmente esta vida, vamos dizer, como ele diz, sadia, né? Como ele fala mais adiante, nos ajudando uns aos outros e que poderemos realmente encontrar o auxílio, né, de um para com o outro. A gente sabe que muitas vezes, né, a gente até um momento ou outro a gente poderá depender de alguém, né? A gente nunca sabe amanhã como é que vai se processar o dia. Hoje eu estou auxiliando alguém, amanhã numa outra situação poderei eu ter que ser ajudado. Mas a ajuda, a compreensão, a tolerância, como ele está falando, a bondade, é algo que a gente tem que ter uns para com os outros, para tornarmos o nosso mundo melhor, né? Então, à frente de qualquer problema, de qualquer dificuldade complexa, dor, né, sofrimentos, coisas processos, melhor dizendo, que nós sofremos em função das provas e expiações que as temos que passar, naqueles que nos rodeiam, né, que estão conosco, como o próprio Manuel nos diz, devemos recordar que não seria justa a imposição de pontos de vista, né, para que se orientem na estrada que lhes é própria, né, que cada um tem a sua própria maneira, vamos dizer assim, de viver aquela experiência. Para aquele, ele vai acolher na sua intimidade algo que para nós muitas vezes não vai interessar, queremos impor alguma coisa. Teremos que saber que cada um vai realmente de encontro àquilo que é afim, lhe agrada, né? Então, o Criador, diz mais ele adiante, o Criador não dá cópias. E cada coração obedece ao sistema particular de impulsos evolutivos. Cada um é cada um. Cada indivíduo, né? Ainda bem que não somos iguais, né? Somos indivíduos, por isso na própria palavra indivíduo, quer dizer, somos únicos, né? Espíritos criados por Deus, mas temos cada um as nossas características, a nossa maneira de vivermos no mundo, de compreendermos, de nos amarmos, de nos respeitarmos, mas cada um com a sua maneira de como se reportar diante da dor, do sofrimento, de
Uns veem os acontecimentos que estão aí, simplesmente se expressam, né? Uns choram, outros vão de alguma forma mobilizar recursos para levar para lá. Então cada um de nós reage de uma forma própria, que é isso que ele está dizendo. Não temos cópias, né? Nós todos somos indivíduos e cada um de nós precisamos entender, né? Porque fulano não foi generoso, porque não se envolveu, não se comoveu. Todos nós, cada um de nós, reage às coisas de uma forma particular. Aí, ele diz que só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. Só o amor nos une, só o amor nos mantém, nos sustenta. E o amor, ele está atrelado à caridade, porque é a forma como a caridade é a manifestação do amor para com o próximo, para com todos que estão. E o próximo, muitas vezes, não é aquele indivíduo que está num outro país, num outro canto do nosso mundo, né? Mas muitas vezes está tão perto de nós, dentro de casa, que precisa também desta tolerância, dessa bondade, né? Desse amor. E somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida, né? Então ele diz mais adiante ainda que devemos guardar, né, em todas as fases do caminho a caridade. Em todos os momentos entendemos que ela está expressa, nos pedindo que nós a expressemos, né, a utilizemos em todas as ocasiões, em todo o caminho, em todo momento da nossa vida, que identifica a presença de Deus, a presença do Senhor, nos caminhos alheios, respeitando-lhes as configurações com que se apresentam. Cada um, então, como ele frisa novamente, é único, né? E devemos respeitar as individualidades de cada um, compreender essas individualidades, saber que alguns avançam com mais rapidez, alguns assimilam com mais facilidade, outros não. Então nós todos estamos nesse planeta e temos inúmeras diferenças, né, de entendimento, cada um de nós, né? Mas desta forma, Deus de alguma forma nos ama, né? Indiferente dessas situações que cada um de nós apresenta. Entender o próximo nas suas fraquezas, nas suas indiferenças muitas vezes, né? Nas suas fraquezas e tantas outras situações que vemos, que muitas vezes fazemos pré-julgamentos, né? Então é esse propósito que o próprio Emmanuel está falando a respeito da caridade, né? Como a entendê-la, né? Então ele finaliza esse texto dizendo assim, olha que interessante: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque deseja. E estendendo fraternos abraços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência, cada um de nós, né, nos ajustarmos à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, sem melindres, né? Compreendendo as situações, aprendendo com as coisas que estão acontecendo, né, no nosso espaço, né, no nosso convívio com os nossos familiares, com os grupos onde nós participamos, nos nossos trabalhos, seja onde for, na certeza, diz ele, fechando o texto, né, de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão, no crescimento, nos aproximando da individualidade, ou seja, do conhecimento, melhor dizendo,
de Deus, né? Da sua grandeza, da sua imensa generosidade, no que nós todos, de alguma maneira, temos dele, né? E todos os dias recebemos de Deus essa caridade, né? Essa compreensão, esse entendimento dele, porque ele nos entende, mesmo que nós ainda não estejamos correspondendo com aquilo que ele sabe que um dia todos nós chegaremos lá. Então, muita paz a todos e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.